Olá, talvez esse vídeo fique um pouco torto, porque eu preciso, eu preciso registrar tudo isso que eu tô sentindo, sabe? Já faz um tempo que eu comecei a minha caminhada cristã, vai fazer 13 anos, mas os últimos 2 anos foram bem difíceis, sabe? Passei por uma situação de traição, divórcio, e aí logo em seguida veio as questões do meu passado mesmo, da minha infância, de ter que visitar aquele lugar de novo, de abuso, e ter que falar sobre isso abertamente com a minha mãe pela primeira vez, já com 26 anos de idade. Acho que de todas as coisas que eu já passei pela minha vida, essa foi a mais difícil, que me levou para uma depressão profunda, onde eu só conseguia me ferir e eu não via mais propósito para minha vida, eu não via mais nada. Eu não tinha mais desejo de viver, eu não tinha mais vontade de acordar, de andar. Eu só conseguia passar um dia inteiro trabalhando ou no meio das pessoas se eu tivesse ferida fisicamente. Porque aquela dor física me fazia esquecer da dor que estava na minha alma, sabe? E faz pouco tempo que eu decidi dedicar a minha vida à oração e à leitura da palavra. E eu confesso que eu conheço a Bíblia, sabe? Eu conheço várias palavras, várias promessas na Bíblia feitas para os filhos de Deus, feita para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, feito para os que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu conheço muito dessas promessas, mas eu tinha muita dificuldade vou dizer tinha, crendo que isso já foi passado, já não existe mais em mim. Eu tinha muita dificuldade de crer que aquilo também era para mim, que aquelas promessas eram para mim, que aquilo que estava escrito ali dizia a respeito de mim também. E aí, quando eu ouvia o Espírito Santo falando comigo sobre mim, sobre a vida que eu vou ter, sobre o ministério que eu vou viver, sobre a família que eu vou ter, eu não conseguia crer plenamente nisso, sabe? Por causa da minha história, por causa da minha família, de onde eu saí, por causa de todo esse histórico de abandono, de abuso, enfim, eu não conseguia crer. Era como se eu tivesse, porque eu tinha acesso às promessas de Deus. Eu ouvia as promessas de Deus. Eu li as promessas de Deus. Tudo aquilo que o Espírito falava comigo, ao meu coração, ao meu espírito, ele testificava na palavra dele. E respaldava a palavra dele com a Bíblia, sabe? Mas eu tinha dificuldade de crer plenamente nisso, de trazer paz, de sentir paz, sabe? Sabe quando você é uma criança e aí você pergunta pro seu pai, o que a gente vai almoçar amanhã? E aí ele vai dizer assim, a gente vai almoçar amanhã, então fica tranquilo. E aí a criança fica tranquila porque ela confia no pai dela, sabe? Eu queria essa paz. Eu queria confiar desse jeito, de maneira plena, de maneira leve. E eu não conseguia me sentir assim em relação a Deus, por mim, não por ele, porque eu acreditava nele, no poder que ele tinha para fazer qualquer coisa. Eu só não acreditava que eu merecia aquilo, o que era para mim. E eu sei, no fundo, que não tem a ver com merecimento, mas eu tinha essa dificuldade. E aí, quando eu comecei, né, me dedicar à oração e à leitura da palavra, e eu fui invadida por muitas e muitas promessas e Deus falando comigo e me impulsionando, olha, ora por isso, agora eu quero que você ore por isso, eu quero que você ore por isso. E eu falei assim, Deus, mas isso aqui vai acontecer. E aí eu ouvi ele falar comigo que, poxa, caramba, eu ouço a voz de Deus falando comigo agora, que é verdade, que é o nosso relacionamento real, que ele tá aqui, que ele tá comigo, que ele fala comigo. E eu preciso só desfrutar disso. Eu só preciso desfrutar disso, mas eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E aí ele me levou para o Salmo 139, que diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos.
Ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu já conhece. E aí eu olhei para aquela palavra, para aquela promessa, e falei assim, cara, é verdade. Deus realmente acorda comigo, toma café da manhã comigo, faz as tarefas da manhã comigo, almoça comigo, lancha comigo, passa a noite comigo. Ele está comigo o tempo inteiro. No capítulo 139 do Salmo, o Salmo 139, ele fala que para onde fugirei do teu espírito? Porque se eu subir ao mais alto céu, lá tu estás. E se eu descer à mais profunda sepultura, tu estás lá também. E aí eu me lembrei, me recordei de todas as vezes que eu tentei fugir da presença de Deus. Literalmente fugir da presença de Deus, e eu busquei caminhos tortuosos, eu tentei ir ao mais longe, eu procurei uma vida de pecado e vivi essa vida de pecado porque eu queria ficar longe de Deus. E aí, de vez em quando, eu tava lá no mais profundo abismo e eu ficava perguntando assim, e aqui você me encontra? E aí ele me trouxe à memória esse versículo hoje. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Ele está comigo. Eu posso descansar. Eu posso descansar porque Ele me ama, Ele me quis. Deus me quis. Assim como Ele poderia trazer aqueles ossos à vida de novo, sem usar Ezequiel, mas Ele quis usar Ezequiel, Ele quis que a palavra profética passasse pela vida de Ezequiel. Deus, ele pode chegar nos lugares mais distantes desse mundo, ele pode alcançar os povos não alcançados. Ele pode, mas ele me quis. Ele quis. Ele quer me usar. Ele quer que eu seja um profeta às nações. Uma profeta às nações. Ele quer que eu ganhe o Piauí para ele. Ele quer. Ele me quer. E eu posso descansar nisso. Eu não sei por que eu tô gravando isso, não sei pra onde vai. Eu só sei que eu preciso deixar registrado que ele me quer. Que ele, mais uma vez, testificou através da palavra na mensagem de hoje da Gabriela Lopes. Assim como ele fez domingo, que ele testificou que ele realmente fala comigo, ele realmente fica comigo, ele me ama, ele me quer. Independente do que eu tenha feito. Independente dos meus defeitos, dos meus erros, dos meus aceitos, ele me quer. Deus me quer. Obrigada por me querer, Jesus.